Bendito seja o profeta por trazê-los novamente à continuação de nossas leituras. Então vamos lá. Quatrocentésima décima segunda noite. Acordada por sua irmã de Nazarda, Sherazade prosseguiu com a história da noite anterior da seguinte maneira. Na aparência, o sultão das Índias manifestou ao príncipe a obrigação que lhe devia por um presente tão magnífico, rogando-lhe que agradecesse o bem à fada Paribanum da sua parte. E para mais provar-lhe a estima que dele fazia, ordenou que guardassem cuidadosamente no seu tesouro. Porém, concebeu um ciúme mais excessivo que o que os seus validos e a mágica lhe tinham inspirado, considerando que, com o favor da fada, o príncipe, seu filho, podia executar coisas que eram infinitamente superiores ao seu próprio poder, não obstante a sua grandeza e suas riquezas. Assim, mais animado que dantes, e a não se esquecer de nada para obter de sorte que o príncipe perecesse, consultou a mágica, e ela aconselhou a que empenhasse o príncipe em trazer-lhe água da fonte dos leões. À tarde, como o sultão dessa assembleia acostumada aos seus cortesãos, e como o príncipe Ahmed se achasse nela, falou-lhe nesses termos. Filho, disse ele, já vos manifestei quanto vos estou obrigado pelo presente do pavilhão que me alcançastes, que considero a peça mais preciosa do meu tesouro. É preciso que a meu respeito façais outra coisa que não me será menos agradável. Sei que a fada, vossa esposa, se serve de uma certa água da fonte dos leões, que sara todas as qualidades de febres as mais perigosas. Como estou persuadido que a minha saúde vos é grata, não duvido também que queirais pedir-lhe um vaso dela e trazer-me como um remédio soberano de que posso precisar a cada instante. Fazei-me, pois, este importante serviço, e com isso dareis exemplo da ternura de um bom filho para com um bom pai. O príncipe Ahmed, que cuidara que o sultão seu pai se contentaria com ter à sua disposição um pavilhão tão singular e tão útil como o que acabava de trazer-lhe, que não lhe pediria novo favor, capaz de indispô-lo com a fada, para o Banu. Ficou como pasmado desta nova pretensão que dele exigia, não obstante a segurança que lhe dera em conceder-lhe tudo o que dependia do seu poder. Passados alguns instantes de silêncio, Senhor, disse ele, suplico a vossa majestade que tenha por certo que não há coisa alguma que não esteja disposto a fazer ou a empreender para poder alcançar tudo o que seja capaz de prolongar os seus dias. Mas desejaria que fosse sem a intervenção de minha esposa. Esta a razão por que não ouso prometer trazer-lhe desta água. Tudo o que posso fazer é assegurar-lhe que lhe pedirei, mas com a mesma violência da minha parte quando lhe pedi o pavilhão. No dia seguinte, o príncipe Ahmed, estando de volta e na companhia da fada Paribanu, narrou-lhe circunstanciadamente o que fizera e o que se passara na corte do sultão, seu pai, quando lhe apresentou o pavilhão, que recebera com grande demonstração de reconhecimento para com ela, não se esquecendo de dar-lhe parte da nova pretensão de que o encarregara. E acabando acrescentou, minha princesa, não vos exponho isso senão como a simples narração do que se passou entre mim e o sultão meu pai. Quanto ao mais, podeis satisfazer ao que deseja em recusá-lo sem que eu tome disso interesse algum. Não quero senão o que quiserdes. Não, replicou a fada Paribanu. Estimo muito que o sultão das Índias saiba que não sois indiferente. Quero contentá-lo. E sejam quais forem os conselhos que a mágica lhe pode dar, pois bem vejo que só a ela dá ouvidos, acha-se enganado. Há malícia no que pede, e percebê-lo-eis pela narração que ides ouvir.
A fonte dos leões está no meio do pátio de um grande castelo, cuja entrada é guardada por 4 leões dos mais possantes. 2 dormem alternadamente, enquanto que os outros 2 vigiam. Mas não vos espante isso. Dar-vos-ei meio de passar por meio deles sem perigo algum. Ocupada então a fada Paribanu a coser, e como tivesse perto dela alguns novelos de fio, pegou um e apresentou ao príncipe Ahmed. Em primeiro lugar, disse ela, pegai neste novelo, dir-vos-ei logo o uso que dele haveis de fazer. Em segundo lugar, mandai aparelhar 2 cavalos, um em que montareis e outro que levareis pela rédea, carregando com um carneiro cortado em 4 quartos, que importa matar hoje mesmo. Em terceiro lugar, prover-vos-ei de um vaso, que vos mandarei dar para tirar a água. E de lá amanhã pela manhã, cedo, montai a cavalo, segurando o outro pela rédea, e depois de ter saído pela porta de ferro, deitarei diante de vós o novelo de fio. Rolará o novelo sem cessar até a porta do castelo. Segui-o até lá, e parado que seja, como a porta estará aberta, vereis os 4 leões, dos quais os 2 que vigiarão hão de acordar com seu rugido, os outros 2 que estarão a dormir. Não vos assusteis. Lançai a cada qual um quarto do carneiro, sem vos apiardes. Depois, sem perder tempo, picai o vosso cavalo, e num galope ligeiro, correi apressadamente à fonte, enchei o vosso vaso, sem também vos apeardes, e voltai com a mesma ligeireza. Os leões, ainda entretidos a comer, vos deixarão a saída livre. O príncipe Ahmed partiu no dia seguinte, a hora que lhe dissera a fada Paribanu, e executou ponto por ponto o que ela prescrevera. Chegou à porta do castelo, distribuiu os quartos de caneiros pelos 4 leões, e depois de ter passado pelo meio deles com intrepidez, penetrou até a fonte e tirou água. Cheio o vaso, voltou e saiu do castelo são e salvo como entrara. Estando já um pouco afastado, voltando-se, avistou 2 dos leões que vinham correndo para ele. Sem assustar-se, puxou pelo seu alfange e pôs-se em defesa. Porém, como visse que um se afastara para alguma distância, dando-lhe a entender com a cabeça e com o rabo que não vinha para fazer-lhe mal, mas para andar diante dele, e que o outro ficava atrás para segui-lo, embanhou o alfange e assim prosseguiu o caminho até a capital das Índias, onde entrou acompanhado pelos 2 leões, que não largaram senão a porta do palácio do sultão. Deixaram-no entrar, depois do que tornaram a tomar o mesmo caminho por onde vieram, mas sem grandíssimo susto da parte dos que os viram, os quais se escondiam e fugiam um para outro para o outro lado, para evitar encontrá-los. Alguns oficiais que se apresentaram para o ajudar e apear-se, acompanharam-no até o quarto do sultão, que aí se entretinha com seus validos. Chegou-se ao trono, depositou o vaso aos pés do sultão, beijou o rico tapete que cobria o estrado e, levantando-se, Senhor, disse ele, eis aqui a água saudável que vossa majestade desejou pôr na classe das coisas preciosas e curiosas que enriquecem e ordam o seu tesouro. Desejo-lhe uma saúde sempre tão perfeita que nunca precise fazer uso dela. Tendo o príncipe acabado o seu cumprimento, mandou o sultão assentar-se à sua direita. Filho, disse ele, devo-vos uma grande obrigação pelo vosso presente, tão grande como o perigo a que vós expuseste por amor de mim. Dele fora informado pela mágica que tinha conhecimento da fonte dos leões e do perigo a que se expunham os que lá queriam ir buscar água. Tende a bondade, continuou ele, de contar-me com que destreza, ou, para melhor dizer, com que força incrível vos livrasses do dito perigo. Senhor, replicou o príncipe Ahmed, não tomo parte alguma no cumprimento de vossa majestade. É inteiramente devido à fada, minha esposa,
e não me atribuo outra glória senão a de ter seguido os seus bons conselhos. Deu-lhe então a conhecer quais foram esses bons conselhos pela narração da viagem que fizera e de que modo se portara. O sultão, depois de tê-lo ouvido com grandes demonstrações de alegria, mas no seu interior com o mesmo ciúme que aumentou em vez de diminuir, levantou-se e recolheu-se só ao interior do seu palácio, onde lhe trouxeram a mágica que mandara chamar. Percebendo que já era dia, cessou Sherazade de falar nesse instante. Ah, como que um pai pode ficar tão ciumento de um filho pelo seu poder e preferir ouvir os conselhos de uma mágica do que o amor a seu próprio filho? Que mais perigos correrá o príncipe Ahmed? Veremos na continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês. Alabei.